sabia que a lei do inquilinato protege hospitais, escolas, asilos e igrejas do despejo? Mas será se isso ajuda ou atrapalha o mercado? O artigo que vamos estudar hoje teve sua redação modificada em 9 de janeiro de 1996, que incluiu no seu caput as entidades religiosas devidamente registradas. Ampliou o seu campo de incidência, que provocou discordâncias. Caput é a parte inicial de um artigo, que contém a ideia principal. A ideia de proteger de maneira exagerada os locatários que desenvolvem atividades de interesse social ou comunitário é antiga e foi adotada desde a Lei 6.239, de 19 de setembro de 1975, expressamente revogada pela lei atual. Mas a ideia permaneceu e até foi alargada. O objetivo da lei é compensar as carências do poder público, que não consegue atender a todas as necessidades da população, assegurando educação e assistência médica adequada. As locações desse artigo permitem que os locatários desenvolvam no imóvel locado atividades de relevante interesse público. Na política, já é fato que a eficiência é inexistente e os resultados produzidos não são os esperados. Essas restrições impostas aos locadores tornam impossível que os hospitais, escolas e outros estabelecimentos protegidos obtenham imóveis disponíveis no mercado. A lei protege os que já são locatários, mantendo eles no imóvel, mas prejudica os que chegam ao mercado procurando imóveis para se instalarem, porque não vão encontrar, e se encontrar será por preços altíssimos. Para compensar os locadores pelas limitações sofridas. Aparentemente, beneficiários da lei são os hospitais, unidades sanitárias oficiais, guarda o nome oficial, asilos, bem como estabelecimentos de saúde e de ensino autorizadas e fiscalizadas pelo poder público, e as entidades religiosas devidamente registradas. Quanto aos hospitais e unidades sanitárias, formou-se uma divergência, que é a referência a oficiais. Oficiais será se abrange tanto os hospitais quanto as unidades sanitárias. Aqui há uma dupla interpretação. A corrente majoritária diz que a regra se aplica tanto a hospitais públicos quanto aos particulares, já que ambos prestam serviços que têm relevância social. A referência a asilos é inovadora. Há um acordo do TJ do Rio de Janeiro, do ministro Maurício Caldas Lopes, que diz que as restrições por limitar intensamente o direito do locador deve ser interpretada restritivamente. O mesmo se aplica a consultórios médicos, clínicas especializadas, onde não se realizam intervenções cirúrgicas que exijam internação por mais de um dia. Se o objetivo da locação for internação para tratamentos terapêuticos ou médicos que não exijam internação, o artigo 53 não se aplica. Isso porque as restrições do artigo exigem que haja dificuldades para mudar as instalações oficiais ou transferir pacientes. No entanto, essa situação não se aplica quando estamos falando de um departamento administrativo, que não envolve essas complicações. Por exemplo, se o imóvel é alugado para o hospital e o hospital destina esse local exclusivamente para as atividades burocráticas, como arquivo, depósito de exames já realizados, cadastro de pacientes,
centros de estudos, a ele não se aplica a regra protetiva especial do artigo 53. Já o asilo, essa ampliação é justificada pelo Estatuto do Idoso, que diz o seguinte, vou ler para você. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensável às normas sanitárias e com estas condizentes sob as penas da lei. Não podemos confundir asilos com hospitais e unidades sanitárias, embora seja necessário a assistência técnica. Podem ser asilos particulares, desde que autorizados a funcionar pelas autoridades públicas constituídas. A autoridade competente emite o alvará de funcionamento. Isso após a verificação dos requisitos mínimos. Os requisitos mínimos de preservação da vida, da saúde, da dignidade dos que ali vivem, para que não se convertam em locais de acolhimento para idosos ou pessoas incapacitadas, muitas vezes negligenciadas pela rede de apoio familiar. A inclusão dos asilos na lei do inquilinato gerou uma interessante questão de direito intertemporal em relação aos imóveis alugados. Para asilos antes da lei do inquilinato, o direito intertemporal define qual lei deve ser aplicada quando há mudanças na legislação, resolvendo o conflito entre normas antigas e novas, especialmente em relações jurídicas já existentes. Na celebração do contrato, não estava o locador submetido a qualquer restrição da omissão da lei anterior. Agora, os asilos têm tratamento diferenciado. Ficou limitada a desocupação. A pergunta que se coloca é: após o término do contrato, o locador pode retomar o imóvel? Mesmo fora das situações previstas no artigo 53? Os doutrinadores dizem que sim, em decorrência do preceito constitucional que protege o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Não pode a lei nova trazer, no curso da vida do contrato, restrições que ele não teria no momento de sua celebração. As limitações impostas nas locações feitas a asilos só produzem efeitos a partir de 20 de dezembro de 1991. Não se aplicou a contratos celebrados antes dessa data. Já alguns doutrinadores defendem a ideia de que não existe direito adquirido quando há uma mudança na lei ou no regime jurídico. Tá totalmente errado. Isso significa que a nova regra se aplicaria a contratos de locação já firmados antes da alteração. Totalmente errado. Os estabelecimentos de saúde e de ensino, públicos ou privados, só merecem proteção especial quando seu funcionamento está autorizado e fiscalizado pelo poder público. Os consultórios médicos, mesmo rotulados de clínicas, mas não tem internação e nem atendimento ambulatorial, não tem a proteção da lei. É considerada comum para a desocupação do imóvel. Quanto aos estabelecimentos de ensino protegidos, são os que oferecem aulas e currículos pré-aprovados, períodos definidos de aulas e de férias, aprovação dependente de critérios pré-estabelecidos, como provas e fiscalizados pelo Ministério da Educação. Esses têm a proteção da lei. Esses sim têm a proteção da lei. Já os cursos livres de línguas, balé, corte e costura, computação, ginástica, direção, ginástica e academia.
academia, direção ou qualquer outro que o aluno pode se matricular a qualquer tempo, a qualquer momento, esses não têm a proteção da lei, pois não se trata de educação regular. Também não merecem proteção especial. Os imóveis locados, onde se realizam atividades burocráticas sem ligação direta com a educação e o ensino, essas também não merecem a proteção especial da lei. Veja esse acórdão. Outra questão interessante é os cursos maternais, jardins de infância e creche. A jurisprudência dominante é no sentido de que as creches, os jardins maternais, que não oferecem nenhum tipo de ensino, nenhum tipo de ensinamento, ainda que meramente socializante, funcionando como verdadeiros espaços de permanência infantil sem proposta pedagógica, não tem direito à proteção especial. Só o exame do caso concreto permitirá que o juiz decida se o imóvel locado se enquadra como estabelecimento de ensino. Nas grandes cidades, a maioria das mulheres exercem algum tipo de atividade profissional que as obrigam a sair de casa. Não tem como deixar seus filhos. Nesse caso, torna relevante a função dessas creches, que é aonde os pais deixam seus filhos durante a jornada de trabalho. As mães acabam recorrendo às creches para que possam continuar exercendo seu trabalho. Hoje em dia, os doutrinadores recomendam examinar a questão das creches. Agora, vamos falar das entidades religiosas devidamente registradas. O Brasil é um país que garante a todos a liberdade de culto, punindo severamente a intolerância ou discriminação religiosa. E é claro que a proteção da lei se estende a qualquer entidade religiosa, independente do seu credo. Credo é a oração que define as crenças fundamentais dessa religião. E é também conhecido como confissão, símbolo ou declaração de fé. Vou ler para você o credo cristão. Esse eu posso falar porque sou cristã. Vou ler, preste atenção em cada palavrinha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creio que Jesus sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Creio que Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Creio que Jesus ascendeu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Creio que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, creio na comunhão dos santos. O trecho creio na Santa Igreja Universal é uma tradução protestante para evitar confusão. Mas a palavra católico vem do grego, que significa universal, geral, abrangente. Mas abrange todos os cristãos em comunhão com a fé cristã, de acordo com Romanos 10:9, que vou ler para você. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não adianta apenas confessar o credo. Tem que crer no coração e confessar Jesus Cristo como único Deus e Salvador da sua vida. Talvez você tá aí se perguntando por que ela tá falando de religião se estamos conversando sobre direito, sobre locação. Pois é, eu vou te responder com mais um versículo bíblico. E vou ler aqui para você. Olha, veja o que está escrito em Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória,
pois a ele eternamente. Amém. Então tudo é por ele e para ele. Mas vamos continuar aqui. A lei justifica essa proteção especial às entidades religiosas em razão de sua reconhecida atuação de assistência social e espiritual. O despejo traria prejuízo às pessoas assistidas por essas entidades. Uma questão interessante diz respeito aos imóveis alugados para essas entidades, mas a destinação não se destina especificamente ao culto religioso. Exemplo: imóvel alugado para o padre, pastor, rabino. Nesse caso, há muito questionamento, mas a opinião do Capanema, vou deixar o livro do Capanema na descrição. Se quiser comprar, é um excelente livro. É um livro de cabeceira. Mas a opinião do Capanema é que não se aplica a norma de proteção nesse caso. Outro exemplo é as locações feitas às entidades religiosas que exercem atividades assistenciais no imóvel, como ambulatórios, cursos profissionalizantes, creches ou outras sem fins lucrativos. Se a lei for interpretada de forma restritiva, toda locação que for feita por uma entidade religiosa devidamente registrada terá proteção especial da lei. A outra interpretação é a de que devemos aceitar que o espírito da lei é proteger o local de culto, os locais aonde se professa a fé, aonde é realizada as cerimônias religiosas, o que não incluiria as demais atividades. Há opiniões divergentes. Uns autores dizem que imóvel alugado para o padre, para a residência do padre, pastor, rabino, não tem a proteção da lei, mesmo que seja próximo ao local que professa a fé. Outros dizem que os imóveis alugados para a residência do padre, pastor e rabino merecem proteção da lei. A minha opinião é que não merece proteção da lei, porque isso iria dificultar as locações para os próprios padres, pastores e rabinos. Ninguém quer alugar um apartamento ou uma casa nessas condições. E você, qual sua opinião? Deixe nos comentários. Agora vamos ver os casos de extinção. O primeiro caso já vimos, tem vídeo no canal sobre esse assunto que eu vou deixar na descrição para você. Assista. O primeiro caso já comentamos, que eu vou deixar vídeo na descrição. Assista. O segundo se refere a demolição, edificação e reforma, ou reforma de aumento de 50% da área útil construída. Se não for nesses casos em que falamos, o pedido de desocupação é proibido para uso próprio ou de descendente ou ascendente, e muito menos a denúncia condicionada, que já falamos em outro vídeo que está na playlist de locação. Assista, maratone, que você se tornará expert em locação. A única exceção, além das que vimos aqui, é para a realização de grandes obras, de grande capacidade de utilização, levando em consideração o interesse coletivo de crescimento e modernização das cidades. A preocupação social da lei dá aos doutrinadores entendimento que não é admitida a retomada do imóvel apenas para a demolição. É necessário obra de ampliação de 50% da área útil. A lei diz área útil. Não devemos confundir com área construída. Se houver dúvida, deve ser conferido por perícia técnica. E as obras devem estar aprovadas e licenciadas pelo poder público. Isso facilita a verificação do aumento de área. A lei dá esse direito de retomada não só ao proprietário do imóvel, mas também ao promissário comprador e ao cessionário e ao promissário cessionário. Nesses casos,
casos, os contratos devem ser irrevogáveis com emissão na posse e quitação do preço, além do registro no cartório imobiliário. E se o comprador ainda estiver pagando o imóvel? A lei permite a retomada do imóvel, desde que autorizado pelo proprietário vendedor. No que se refere à cláusula de irrevogabilidade, o novo Código Civil diz que se não tiver essa cláusula, é considerado irrevogável. É considerado contrato irrevogável, pois essa cláusula é a regra geral. Para que haja arrependimento na venda de qualquer das partes, será preciso que a cláusula seja expressa. A emissão na posse também deve constar expressamente no contrato. Não pode ser prorrogada após a quitação do preço. O registro é para garantir a publicidade do negócio. Ao ajuizar a ação de despejo, no caso do artigo 53, inciso 2º, inciso 2, não basta o autor ser o locador. É exigido que comprove que é proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário. Se não comprovar, será indeferida, será negada a petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. Não terminamos por aqui, porque eu vou continuar deixando para você uns salmos para abençoar a sua vida. Deixe ele penetrar no seu ser. Ouça com muita atenção. Preste atenção. Salmo 53. Os tolos dizem em seu coração não a Deus. Tolos, hein? São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devorarão meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo, serão humilhados, pois Deus o rejeitou. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria, Israel exultará. Glória a Deus. Não esquece de conferir os links deixados na descrição. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Muito obrigada por ficar até aqui, por permanecer comigo.